Olá, seja muito bem-vindo ao Academia Agora Repaginado. O programa ganha novo cenário, como você pode ver, e eu, Alexandre Matula, passo a descobrir com você, a partir de agora, esse universo de teses, dissertações, pesquisas, essas descobertas para a gente aprender muito mais sobre as coisas, as pessoas e o mundo. Na estreia dessa nova fase do Academia, a gente vai tentar entender um pouco sobre um assunto que não é muito falado: a função social da propriedade pública e o patrimônio da União destinado às Forças Armadas. O estudo em discussão foi feito pela mestre em Direito, Flora Regina Camargos Pereira. A função social da propriedade pública e o patrimônio da União destinado às Forças Armadas. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre do Programa de Pós-Graduação em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, sob orientação do professor Dr. Roberto Freitas Filho. Donos de propriedades que cumprem a função social contribuem na construção de uma sociedade mais justa. A questão é como ficam os imóveis públicos que servem, por exemplo, a um propósito de soberania nacional, como os bens imóveis destinados às Forças Armadas. Eles também já cumprem ou deveriam ter que cumprir uma função social. Questão importante, porque no Brasil há um déficit habitacional urgente. Pessoas não têm onde morar e é fácil encontrar em território nacional propriedades públicas e privadas, rurais e urbanas, que estão ou parecem estar ociosas. Se de um lado a Constituição Federal assegura o direito à propriedade, por outro, determina a necessidade de se cumprir o conceito de função social. Só para se ter uma ideia, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, até 2024, o Brasil terá que proporcionar moradia a mais de 20 milhões de famílias. E para falar sobre a motivação da nossa expositora para realizar esse trabalho e traduzir junto com a gente a importância desse tema para a sociedade, estão aqui os nossos convidados: Humberto Barbosa de Castro, mestre em Direito, e André Luiz Vieira, doutorando em Direito. Obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. E aqui ao meu lado está a Flora Regina Camargos Pereira. Tudo bem, Flora? Tudo bem. Bom, eu queria saber, então, inicialmente, para a gente explicar para quem está em casa, como surgiu essa proposta e o que você desenvolveu exatamente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui debatendo minha dissertação na TV Justiça. E eu gostaria de contextualizar um pouco para explicar para o nosso telespectador por que desse trabalho. Na verdade, eu sou capitão do Exército Brasileiro e eu trabalho na assessoria de apoio para assuntos jurídicos da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército. A gente lida com o patrimônio imobiliário das forças, especificamente do Exército. Só que na minha labuta diária, eu senti muita dificuldade em achar conteúdos que falem. Há muito escrito sobre Forças Armadas, sobre o Exército especificamente, mas em relação ao uso do patrimônio militar, há muito pouca literatura. Então, me veio essa ideia a partir de um caso exitoso, um caso que se tornou um paradigma dentro da Força, que foi uma concessão de direito real de uso em terras militares na região de Manaus, o que a gente chama no trabalho de caso Puraquequara, a área conhecida como Puraquequara. A partir desse caso, foi possível vislumbrar não só a aplicação da função social da propriedade dentro de áreas públicas, mas também, em certa medida, dentro das áreas militares. Então, para começar esse estudo e contextualizar o leitor, foi importante a gente partir da propriedade em si, um estudo aproximado sobre a propriedade, começando em Rousseau, passando pela Revolução Francesa, uma pequena digressão histórica. Na sequência, a gente falou já do nascimento da função social em si, que foi nessa virada do século aí, com alguma influência da Igreja Católica, com algumas encíclicas, a Rerum Novarum especificamente, conjugadas com as ideias de Guy na França, com relação à função social do indivíduo e também da propriedade já. E nós tivemos muita influência também das constituições mexicanas de 1917 e de Weimar de 1919, que já vieram
já positivaram a função social da propriedade. A partir daí, a gente parte para um estudo no Brasil. A primeira Constituição a prever a função social foi a de 1934, e até chegarmos na Constituição de 1988, que pela localização topográfica e pela ampliação que deu ao conceito de função social, como a gente explica no trabalho, é possível a gente colocar a função social não só como um princípio, mas também como ela está dentro do título dos direitos e garantias fundamentais. Isso cresce de importância a função social. A gente parte disso para explicar, apesar de haver vozes dissonantes na doutrina, para explicar a força da aplicação da função social na propriedade pública. Como, levando em consideração a aplicação de forma objetiva dos direitos fundamentais, se nós temos a função social como um direito fundamental inserido constitucionalmente nesse título, nós poderíamos vê-la também na irradiação dos direitos fundamentais para todo o ordenamento. Sendo assim, é importante que se dê a máxima efetividade nessa aplicação da função social, nesse viés. A partir disso, nós entendemos que, buscando essa máxima efetivação e considerando essa irradiação dentro de todo o ordenamento, faria todo sentido a gente aplicar também a propriedade pública. Mas, como nenhum direito é absoluto, nós não poderíamos aplicar indefinidamente a propriedade pública. A partir disso, a gente propõe a discussão de que é aplicável, sim, a função social à propriedade pública, mas especificamente no que tange aos imóveis que são vocacionados a atender os interesses da defesa, da segurança nacional, especificamente os imóveis das Forças Armadas, ela teria uma limitação. E o nosso trabalho parte a partir daí. Flora, vamos pedir já a participação dos nossos convidados, debatedores. Professor Humberto, tem alguma questão para a Flora? Sim, Alexandre, eu gostaria de conversar com a professora Flora. Antes de mais nada, agradecer a honra do convite de estar aqui e li com atenção o seu trabalho no tempo que foi possível. Parabenizo primeiro pelo tema. Eu trabalho com administrativo há muitos anos e foi uma grata surpresa encontrar algo para ler sobre a função social da pública. Privada, né? Claro que é óbvio. Mas o senso comum é de que a propriedade pública está cumprindo a sua função social porque está servindo ao público, né? É tão difícil encontrar literatura sobre isso, dificílimo, dificílimo, né? Então, parabéns, um trabalho muito bem estruturado, introdução, a conclusão, né? E eu vou fazer uma pequena digressão para chegar à minha pergunta, né? A divisão clássica dos bens públicos, como a senhora colocou muito bem no seu trabalho, que é uso comum do povo, bens afetados ou patrimoniais indisponíveis e os dominiais ou dominicais patrimoniais disponíveis. Muito bem. Eu tenho sustentado também, é uma tese que não se encontra muito na doutrina, que o gestor público, seja da União, do Estado ou do município, não deve ter um estoque muito grande de bens dominiais ou dominicais, porque revelaria o quê? Uma má gestão, né? Se um bem público não está tendo utilidade nenhuma para a população, deve ser alienado ou doado para outra entidade pública. Muito bem. Agora, voltando ao foco do seu trabalho, fiquei surpreso ao ver que uma área destinada ao Exército para treinamento militar, né, foi objeto de concessão de direito real de uso para uma população de baixa renda, essa concessão por prazo indeterminado, transmissível por herança, né? E duas curiosidades que me advieram. Primeiro, se o Exército pôde conceder o uso dessa área para a população civil, plantar, sobreviver, criar seu gado, etc., até que ponto, então, ela é afetada? E por que não passaria a dominial, né? E a segunda questão que eu colocaria, assim, mais por curiosidade, é como conciliar treinamento militar, que às vezes envolve explosivos e armamento, com população civil presente na área. Gostaria que comentasse esse tema para mim. Obrigado. Agradeço as perguntas e são muito pertinentes, professor. Eu vou começar explicando a questão da afetação.
Durante o trabalho, a gente aborda o que eu chamo de a espinha dorsal da Defesa Nacional, que seria a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco da Defesa Nacional, todos inseridos no contexto do Ministério da Defesa, que é o comandante supremo das Forças Armadas. E, a partir desses documentos e do tratamento especial dado pela legislação específica do patrimônio imobiliário militar, o imóvel ele está afetado em 2 sentidos para os usos da Defesa Nacional. Primeiramente, quando ele está ali abrigando um quartel, um hospital militar e etc., mas também ele é usado como ativo patrimonial em alguns casos. A Lei 5651 de 70, ela permite às Forças Armadas, especificamente ao Exército, poder alienar ou permutar os seus bens a fim de reaparelhar a força. Isso está tudo em consonância dentro desses 3 documentos jurídicos que eu comentei agora, Estratégia Nacional de Defesa, Política Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Então, essa afetação é uma afetação especial. Mesmo nos casos em que especificamente naquele momento não há um uso operacional da área, a área está sendo usada também para reaparelhamento da força. Por exemplo, pode ser feita uma permuta de uma pequena área em prol de uma construção de um novo quartel necessário, por exemplo, em uma área de fronteira. Isso é em relação à afetação. Com relação a essa convivência harmônica, eu queria falar um pouquinho do caso concreto, primeiro, que foi usado como paradigma. Nesse caso, por Araquetuara, essa área é uma área que é na cidade de Manaus, é uma área que foi recebida pelo Exército há muitos anos, há mais de 40 anos, salvo engano, e essa área já foi recebida do governo estadual com problemas de pequenos invasores. Baixa renda, conforme eu comentei no trabalho, um problema social. E nessa área é realizado o curso de Guerra na Selva, que é um curso operacional e que realmente, para as atividades práticas desse curso, é necessário um espaço amplo, bem preservado. Mas como a gente já recebeu, o Exército já recebeu essa área com as invasões, a convivência sempre foi harmônica. É possível fazer esse treinamento sem necessariamente ter que extirpar esses moradores de lá. Mas nesse caso específico é possível porque não há, na área onde eles estão, atividades operacionais que ofereçam perigo para eles ou que ofereçam algum problema para a defesa nacional, para as atividades de defesa. Então, assim, é possível sim conciliar, mas nem sempre, não são todos os casos. Isso é um outro ponto que a gente aborda no trabalho também. Cada caso concreto deve haver uma ponderação entre os interesses da soberania nacional e os interesses, porventura, sociais existentes envolvidos ali. Por exemplo, a gente tem uma área, num campo de instrução, onde é realizada atividade de tiro, manejo de munição, de artefatos explosivos. Nessa área, infelizmente, se houver algum tipo de invasão, não seria possível a gente conciliar. O caminho adequado, a princípio, seria a reintegração de posse. Ok, ótima questão. Coronel Vieira, tem alguma questão aqui para a Flora? Alguma pergunta? Tenho sim. Eu inicialmente gostaria de agradecer pelo convite que foi formulado. Estou muito honrado de estar aqui. Nós é que agradecemos. E gostaria também de parabenizar a Flora pela coragem intelectual de enfrentar um tema desta magnitude. A questão que eu gostaria de colocar, Flora, dentro do seu trabalho, é a questão que você não abordou e por isso eu vou lhe provocar, mas porque eu acredito que dentro da função social de uma propriedade pública existe, como uma condição subsidiária dessa função, uma função socioambiental. E a propriedade, particularmente destinada ao Exército, na ampla e esmagadora quantidade de casos, a função socioambiental é extremamente relevante nesses casos. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Bom, primeiramente, agradecer a pergunta, Coronel. Realmente, a preocupação ambiental com o Exército, a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente é relativamente nova. No viés ambiental, nós estamos engatinhando ainda, mas a preocupação ambiental é sempre presente. A busca é sempre harmonizar esses interesses militares e os interesses ambientais. E a prova disso é que as áreas militares são muito bem preservadas. Para o senhor ter uma ideia, a única área no estado de São Paulo que impede a conurbação entre a cidade de Valinhos e Campinas, por exemplo, é uma área militar, preservada ambientalmente. Além disso,
é muito importante a gente refletir a respeito desse uso harmônico que o senhor comentou. Nesse caso específico que a gente usou de paradigma, também é um ponto positivo, lá no caso por Ecoequara, porque a partir do momento que o ribeirinho está ali, ele está regularizado, ele tem a certeza do direito de habitação dele e do filho, se porventura for necessário, ele vai também ajudar a preservar. Isso contribui na preservação, até porque ele evita uma especulação imobiliária, nesse caso específico, por exemplo. Obrigado, Flora, ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a academia. Não saia daí. O Academia está de volta, hoje falando sobre a função social da propriedade pública e o patrimônio da União destinado às Forças Armadas. Aqui ao meu lado, a expositora do trabalho Flora Regina Camargos Pereira. E a gente recebe também os convidados, o professor Humberto e o coronel Vieira. Flora, tem essa questão aqui que eu quero fazer para você, que é a seguinte: com essa dimensão continental que o Brasil tem, dá para entender bem a questão de segurança nacional versus a função social da propriedade pública. O seu estudo chega a entrar nessa questão? Sim, sim. É importante, o primeiro passo para responder essa sua questão, Matula, é a gente definir a posição dos interesses da defesa nacional. No trabalho, a gente aborda, primeiramente, a soberania nacional, fundamento da República Federativa do Brasil, constitucionalmente prevista, e dela derivando a defesa nacional, a segurança nacional e a defesa nacional, que é o mote maior das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. A partir disso, a gente aborda a discussão da soberania nacional versus a função social da propriedade pública, que também é constitucionalmente prevista, conforme a gente tenta demonstrar no trabalho. A partir disso, é indicado que em cada caso concreto seja feito esse estudo para tentar ponderar e harmonizar esses dois interesses, que os dois têm a mesma envergadura constitucional. Até porque sem soberania sequer haverá Estado para proteger a função social ou qualquer outro direito que advenha daí. Então, nessa busca de, em cada caso concreto, fazer essa ponderação, a ideia é que fique claro se naquele específico caso de invasão é possível a gente atender a função social da propriedade pública sem afetar os interesses da defesa nacional, que vão refletir, ao fim e ao cabo, na soberania nacional. A maioria dos casos a gente consegue fazer essa harmonia, mas casos, por exemplo, de áreas com engenhos falhados, áreas de treinamento militar específico, como é o caso do centro onde é realizado o curso de operações especiais, que é em Niterói, é incompatível essa convivência. Quando você fala em engenho falhado, para o nosso telespectador leigo, a gente está falando de explosivo? Explosivo, na verdade, é um artefato explosivo que não cumpriu a sua função. Mas, apesar dele estar inertizado, em alguns momentos ele foi lançado, não explodiu, mas pode ser que ele venha a ocasionar algum tipo de acidente, caso, por exemplo, seja aceso um fogo no local e etc. Então, não só para proteger o interesse militar, mas também para proteger a população que pode estar entrando numa área de risco pessoal, alguns casos, por isso a importância dessa ponderação em cada caso concreto. Flora, vamos pedir a participação dos nossos convidados, debatedores. Sim. Coronel Vieira. Qual é a sua percepção no caso particular das propriedades, ou sejam públicas ou privadas, mas obviamente públicas, né, que é o foco principal do seu trabalho, em relação a essas propriedades localizadas na faixa de fronteira? O que você poderia comentar para nós sobre isso? Na verdade, não foi exatamente o foco do trabalho, porque a gente focou nas propriedades militares, nas áreas jurisdicionadas ao Exército Brasileiro. Mas algumas delas estão, obviamente, na faixa de fronteira. Eu entendo que, mesmo nesses casos, coronel, apesar da peculiaridade do local, é possível, sim, em alguns casos, a gente harmonizar. Nós temos um exemplo disso, o primeiro pelotão de fronteira, onde está localizado o Forte Príncipe da Beira. Ele é na fronteira com a Bolívia, em Rondônia, no município de Costa Marques. O que acontece? Nesse local, há uma comunidade que está lá alocada há algum tempo, são ocupantes irregulares até o momento, só que nesse caso é impossível a gente abrir mão desse patrimônio por se tratar de uma área
sensível para a defesa nacional, propícia a crimes transfronteiriços e etc. Então, o que o Exército propõe é algo bem parecido com o Puraquaquara. Para que essa invasão não cresça, foi proposto a realização de concessão de direito real de uso resolúvel só com os moradores que lá estão atualmente, não deixar a invasão se proliferar, até porque a gente precisa ter essa atuação do pelotão especial de fronteira nessa proteção da nossa soberania e do nosso território. Professor, alguma pergunta? Modestamente entendo assim, ao mesmo tempo que o Exército Brasileiro achou uma solução humana, elogiável, de conceder o uso dessa área resolúvel, né, por um tempo indeterminado, parece-me, faz uma especulação aqui, digamos que fique ali 100, 200 anos, porque é até transmissível por herança. Será que não vai gerar mais tarde outro problema social? Digamos, voltando ao meu tema, se a União, por meio do Exército, resolveu não desafetar a área, continua afetada, apenas concedeu o direito real de uso, o dia que se necessitar dessa área, bom, olha, resolvemos que vamos voltar a utilizá-la para treinamento militar, não criaria um outro problema social desalojar essa gente que já criou raízes nessa terra? Em primeiro lugar, é bom deixar claro que esse uso compartilhado é salutar, é incentivado por vários administrativistas doutrina de grande importância no nosso país, mas é importante frisar que há também o viés da função social que a propriedade militar, pública e especificamente a militar, atende quando ela é utilizada exatamente na função primordial, para a qual ela foi destinada, no nosso caso, os usos militares, como o senhor falou. O que a gente faz? A concessão de direito real de uso, ela é para dar uma segurança e uma dignidade para aquele ocupante de baixa renda, que é um problema social. Só que ela não é feita só pelo Exército. Por exemplo, o nosso caso paradigma, houve participação da AGU, da Pastoral da Terra, Ministério Público Federal, Secretaria do Patrimônio da União, e o Exército sempre trabalha em conjunto com o Estado. Inclusive haverá benfeitorias que aquela população eventualmente terá feito, né? Aí vem talvez até problema indenizatório, não sei, não cheguei a ler também com tanto detalhe o termo, eu li en passant, assim, o termo de concessão. Nesses casos específicos, tudo pode ser negociado. Como a gente tentou demonstrar, professor, o interesse primário não pode ser relegado a segundo plano. Ele vai ser harmonizado dentro da medida do possível com o interesse social. Flora, esse tema é um tema muito caro, né, ao brasileiro de maneira geral. A gente mostrou na reportagem no início do programa em relação à questão da propriedade e das moradias, déficit habitacional que a gente tem no país. Há uma tendência de que, a gente está falando de um caso em específico, né, um estudo de caso, mas há uma tendência que isso ocorra mais vezes Brasil afora, com as Forças Armadas, com o Exército especificamente? Como você comentou no começo, nós estamos num país de proporções continentais. Então, assim, as Forças Armadas, como qualquer outro órgão público que gira, que administre patrimônio, ele vai ter, em alguns casos, esse problema das invasões. O mais importante aí é realmente determinar o cunho dessa invasão. Porque a gente tem vários tipos de invasões em áreas militares, não só de cunho social. Então, dentro da Força Terrestre, a partir do momento que é identificada pela organização militar local algum tipo de invasão, é feito um estudo socioeconômico, ambiental, o mais completo possível, um verdadeiro trabalho de inteligência para determinar qual vai ser a ação ou a linha de ação que vai ser adotada para aquele específico caso. Em alguns casos, a gente tem, por exemplo, não vai entrar nisso que você falou do problema de moradia, mas há também pessoal de renda considerável, até pessoas jurídicas invadindo áreas militares. E é bom deixar claro também que é feito um trabalho preventivo forte, sério, há regulamentos internos severos em relação a cuidado com o patrimônio, preservação, prevenção a invasões, com cercamento, patrulha patrimonial, colocação de placas para inibir ocupações irregulares, mas realmente, alguns casos acabam acontecendo. E o mais importante nesse viés é focar nesse estudo que vai determinar qual ação vai ser tomada em relação a cada tipo de invasão, a depender da sua característica. Flora, vamos aproveitar aqui a experiência e o conhecimento
do Coronel Vieira para falar sobre esse assunto. Coronel, em relação a essas invasões, existem casos já estudados e comprovados de que invasões, ocupações dessas áreas já podem representar ou já representam ou podem representar no futuro uma dificuldade em relação à defesa, à soberania do país? Sim, sem dúvida. Na verdade, resgatar um pouquinho o ponto, esse último ponto que a Flora colocou. Há muito de uma exploração de má fé nessas invasões. Independente de ser uma área do Exército ou não do Exército, ser área pública, há uma má fé. Há uma presunção, muitas vezes, de que aquilo ali com o tempo vai ser regularizado. Já existem casos de invasões que se montam há 30, 40 anos, em que a força atua para tirar, para inibir, no dia seguinte o invasor está de volta. Tá? E essa ponderação, essa harmonização de interesses sociais com interesses de preservação da soberania dos imóveis jurisdicionados à defesa é muito complexa. Há casos, por exemplo, em vários lugares do Brasil, particularmente, me recordo de casos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em que pessoas populares invadem as áreas depois de uma instrução de tiro com munição real, munição explosiva, e essas pessoas, por exemplo, levam para casa artefatos que encontram no campo. Esses artefatos, diga-se de passagem, são mapeados para que sejam depois devidamente inutilizados, destruídos, mas nesse interregno, muitas vezes, e isso não tem que deixar claro que não é uma falha de segurança, ou se for considerado uma falha de segurança, é antes de tudo a intenção de fraudar essa segurança. E muitas vezes é imputada a responsabilidade a quem estava lá com tudo mapeado, mobiliado, mobilizado para que aquilo não acontecesse. E numa tentativa de responder o mais objetivamente a sua pergunta, que não é tão simples, o que eu posso dizer é sinalizado, todo mundo sabe que aquilo ali é uma área militar, não são áreas que foram constituídas hoje, muito pelo contrário, são áreas históricas. Eu cito o campo de São Giro e Sinó, que é o entorno dele, está totalmente cercado. Existem pessoas, o parque lá de Pernambuco, você até cita na sua tese, o Parque Guararapes, que é um monumento histórico. Os invasores, eles se usam do parque como apenso às suas propriedades, que por acaso são invadidas. É uma questão realmente muito complexa, não tem solução fácil. Bom, Flora, eu quero te dar um tempo para você fazer as considerações finais sobre o seu estudo, quer dizer, o que se propõe então a partir dele? Sim. O mais importante que a gente quis ressaltar como conclusão do estudo é essa importância de harmonização entre os interesses sociais, o interesse da função social e os interesses da soberania nacional. E nesse viés é importante demonstrar que a harmonização é possível, os casos concretos apresentados durante o trabalho demonstram isso, mas sempre tendo em foco o resguardo da soberania nacional pelo seu viés de defesa e segurança nacional. Então, os imóveis militares, a partir do momento que eles são ativos, que viabilizam o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas, eles têm uma importância sem par para a soberania. A partir disso, há que se considerar, sim, o Exército não é alheio aos problemas sociais do nosso país, as Forças Armadas em geral não são, mas essa harmonização é indispensável para que se possa atender o interesse da função social sem, contudo, afetar a soberania, que é essencial, inclusive, para a existência do Estado. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Flora? E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Coronel Vieira, pela sua presença. Obrigado, professor Humberto, pela sua presença aqui no Academia. Bom, a Academia chega ao fim e eu lembro a você que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema para o nosso debate aqui. É só mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.